E aí, preparado para mais uma semana? Eu estou preparada com todo gosto, toda energia, que só vocês têm na casinha de vocês. Anotem logo a agenda, ó, 79 até 84. Vamos continuar falando sobre os direitos da criança, tá? Vimos aí na Declaração dos Direitos da Criança, que o Unicef, né, preparou bem direitinho. Estudamos, fizemos muitas atividades para os anteriores e hoje vamos falar mais um pouquinho sobre o direito das crianças. Na página 84 vai dizendo assim, anúncio de propaganda. O que tem a ver o direito das crianças com o anúncio de propaganda? Porque também iremos ver aqui o anúncio de propaganda que vai estar denunciando trabalho infantil, escravidão infantil, que tem tudo a ver com o momento que estamos falando, o direito das crianças, tá bom? Mas a princípio, na página 79, você vai fazer aí na sua casa, no seu caderno, uma produção de texto com o nome Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Você vai escolher ou o princípio 1, ou 4, ou 10, que está aqui destacado. Aqui estava dizendo que era fazer o seminário, apresentar e tal, mas não é assim. Eu quero um texto produzido por você sobre um dos 10 princípios. Ah, tia, mas aqui não está falando que é 1, o 4 ou 10? Ok, mas se você quiser fazer qualquer um dos outros, você pode fazer. Você pode fazer uma pesquisa e em cima da pesquisa escrevendo o que você achou, que você aprendeu, que você entendeu, quando é que esse direito realmente é respeitado, quando não é, quem deveria respeitar. Então você faz aí o seu texto de 25 linhas no seu caderno, de caneta azul ou preta e manda para mim ainda hoje, tá bom? Na página de número 81, abra aí. Tem aí mostrando uma propaganda. Primeiro, quando a pessoa quer divulgar algo, né, chamar a atenção de alguém, você faz a propaganda. No caso desse aqui, esse anúncio de propaganda é da Procuradoria-Geral do Trabalho de São Paulo e o Ministério Público Infantil. Eles fizeram essa propaganda, né, esse anúncio, para chamar a atenção da importância de denunciar quando existir trabalho escravo em algum lugar. Aí tem aí esse primeiro momento, né, é uma mina, que aconteceu no interior de Minas Gerais, é uma mina de carvão. Vocês podem ver aí, ó, por esse montão de entulhos, né, que são pedras de carvão, como é que eu posso dizer, guindastes, esses aparelhos, esses tratores, materiais utilizados. E nesse trabalho aqui, foi alguém que denunciou. Aí tem aqui um diálogo entre a pessoa denunciando para a Procuradoria-Geral do Trabalho, né? Para o Ministério Público do Trabalho relacionado à criança, denunciando que é uma mina de carvão, que usam criança para trabalhar. Aí ele diz onde é que é, né? Que é no quilômetro 7 da BR-281. E vocês observarem, quando foi feita a propaganda, esse anúncio, o designer, né, o produtor, ele quis chamar a atenção da seguinte forma, que essa criança que está aí pulando, ela quer a liberdade, né? Ela quer sair, ela quer ser livre. Então, quando se denuncia, se dá liberdade para ela. E eles colocaram essa cor meio cinza, né? Esse acinzentado, que dá um tom de quê? De tristeza, de melancolia, de depressão, de angústia, sofrimento, dor. Então, está mostrando tudo isso nesse anúncio de propaganda. E os anúncios de propaganda sempre têm esse objetivo, fazer uma denúncia, chamar a atenção do leitor, do público, do qual está ali no momento. Aí tem duas perguntinhas simples para você. A e B, qual a importância de atitudes como essa? Que é a atitude, Raquel? De denunciar. Qual é a importância de denunciar algo de errado? Você vai escrever. A importância é isso, 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 isso. Copia e responde. Depois fazer a produção de texto, tá bom? Somente observando a imagem do anúncio abaixo, sem ler o texto escrito, é possível saber o que ele vai tratar? Se você acha que sim, explica. Se você acha que não, explique também. E lembrando que aqui nesse texto nós temos a linguagem verbal e também a linguagem não verbal, que se usa muito no anúncio e propaganda. Pode-se usar só a não verbal ou a verbal, depende de quem está produzindo e o que ele deseja. Página 82, 5 questões. 5 questões para você copiar todas as 5 no seu caderno e responder no seu caderno. São perguntas bem pessoais, tanto relacionado ao anúncio de propaganda, quanto a sua opinião do que você acha. Primeiro, de que trata o anúncio? Já falamos, né? Trabalho infantil, denúncia, que é o Ministério Público do Trabalho. Observe que o nome Ministério Público do Trabalho está tudo com letras maiúsculas. Então, quando você precisar escrever, escreva com letras maiúsculas também. De acordo com o que você já estudou, quais são os principais direitos de uma criança e que não devem ser tirados? Lembra dos 10? Então, você colocar lá.
A criança tem direito a isso, isso. São os direitos da criança. Pergunta 4. Em sua opinião, de que mais uma criança precisa para ter um crescimento saudável? O que a criança precisa realmente, além desses direitos que foi dado pela Constituição, que foi dado para a criança? Você vai saber tudo, você, uma criança linda e maravilhosa, não tem nenhuma criança aí adulta, tá bom? Criança, sempre bom ser criança, os direitos também serem respeitados. O que você acha que você precisa? Você vai escrevendo. Uma criança que vive em situação retratada nesse anúncio tem seus direitos garantidos? Ou seja, uma criança que vive numa carbonaria, que vive trabalhando em minas, que vive fazendo qualquer tipo de serviço escravo, sofrendo, muitos apanhando, faltando alimento, faltando saúde, faltando uma moradia digna, não tem dinheiro, é escrava mesmo, é um trabalho escravo infantil. Ela tem os direitos respeitados? Você vai dizer sim ou não, que eu já sei qual é a tua resposta, e vai comentando, explicando. Aí vem a questão 1. Onde está sendo explorado o trabalho infantil desse anúncio? Eu falei anteriormente, ó, o local. E como é que é possível saber disso? Você vai dizer, de acordo com as máquinas, o carvão, um monte de carvão. E o texto escrito também, então você vai dizendo, é no local tal, que eu não vou dizer de novo, né? Já te dei aí os spoilers do texto. Uma característica dos anúncios de propaganda é apresentar argumentos para tentar convencer o público a aderir à ideia, à causa. Isso é a ideia de um anúncio. Ele pergunta, esse anúncio aqui incentiva o leitor a tomar qual atitude em relação ao problema social? Quando nós vimos aqui, o que ele está fazendo, querendo que nós possamos fazer? Isso mesmo, acessar o endereço que ele tem aí, das instituições e denunciar o problema. No caso aqui, é a escravidão infantil, mas qualquer outro problema tem que ser denunciado e tem os órgãos responsáveis para as denúncias. Aí, pergunto, é uma linguagem mista, verbal ou não verbal? Você já sabe. Qual é a finalidade da linguagem verbal apresentada no anúncio? Por que tem a linguagem verbal? Você vai escrever, tem por causa disso, isso, aquilo, outro. Qual é o texto verbal com mais destaque no anúncio? Por quê? Você vai também escrever qual que está destacando, está chamando atenção, que está em letras bem legíveis. De que forma a linguagem não verbal, já deu a resposta aqui, né? Está falando de verbal e não verbal ao mesmo tempo, se relaciona com a linguagem. A não verbal é o quê? Já falamos muito isso, é um complemento, né? É um acesso maior para a linguagem verbal, para retratar o problema social, né? Para reforçar, para incentivar a denúncia. E, no mínimo, essa criança aí, né? Ele quer que as crianças saiam do carvão. Então, quando essa criança esse salto, tá dizendo o quê? Que quando denunciar, a criança saiu do carvão, tá livre. 83. Quais são as cores que predominam nesse anúncio? Já falei sobre elas. E que relação ela tem com o assunto abordado? Então, você vai dar explicação do que eu já falei. Eu te aconselho a sempre dar uma visualizado novamente no vídeo. Assista o vídeo, vocês que estão assistindo de verdade mesmo, na íntegra. Não fica só de me ouvir falando, não, é só 10 minutinhos, às vezes 11, olha lá. Dá pra gente ouvir várias vezes, porque eu vou dando as dicas de uma questão aqui, outra. Então, quando você lê, eu não me lembro que a tia Raquel falou isso, você volta lá. Mas, claro, voltou, não entendeu, é só me perguntar. 5. Em sua opinião, tá? O que o empregador poderia fazer para ajudar a melhorar a vida de uma criança e de sua família, em vez de explorá-la como trabalho infantil? O que deveria ser feito para ajudar as crianças e a família, em vez de fazer a criança trabalhar escravizada? Você vai dar a sua opinião. Contorne as informações que apresentam o objetivo do anúncio, você vai contornar. Responde a ação publicada, você vai responder que tem aí. Quem são os responsáveis pela divulgação e criação desse texto? Já falamos, né? Os institutos governamentais, que são isso, a Procuradoria-Geral de São Paulo, tá lá no texto. Não vou ler também, não. Qual é o público-alvo do anúncio lido? Qual é? Diz aí pra mim. Qualquer pessoa que possa acessar, né, o site e denunciar situações impróprias para uma criança. Na página 84, assinar a alternativa. Aí observe aí que tá assim, ó, os verbos acessar e denunciar, questão 9, foram usados no anúncio. Eles estão em que forma? Lá tá falando acesse, denuncia. Isso, muito bem, vocês já sabem. Forma verbal no modo imperativo.
a forma verbal do modo imperativo, acesse e denuncie, tá dando o quê? Uma ordem, um pedido, uma sugestão. Então, por isso que também em anúncios de propaganda se usa os verbos na forma verbal do modo imperativo. Qual é a forma verbal? O modo imperativo. E tem aqui, falando que é o Unicef, já falamos sobre ele, o que é a Fundação Abrinq, é a Organização Internacional do Trabalho. Leia, fique bem atento nesse quadrinho verde, no amarelinho, porque mais adiante estarei fazendo perguntas sobre ele. Então é isso. Hoje eu quero que você me dê o texto, tá bom? De 25 linhas logo. Pode copiar logo o texto, você responde o livro. Manda as questões do livro para mim, bem respondidinha, faça com lápis bem forte, que você apagou aí do ano passado. Não tem problema, é só você fazer bem forte, com a sua letra, bem legível. Não queira cobrir do coleguinha, tá bom? Que vocês não fazem isso não, né? Mas é isso aí, ó. Direito das crianças, vocês têm direito a estudo. Por isso nós estamos aqui estudando, falando com vocês. Beijos e até mais.